Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tutoriais na Net. Na videoaula de hoje a gente vai dar dando seguimento na parte da série de Oracle. Como vocês podem ver, já apareceu aqui a tabela permissões. Tá? Eu vou só copiar alguns campos aqui, tá? Na verdade vou copiar a estrutura porque eu fiz agora há pouco, mas eu não lembro a estrutura. Então eu vou copiar porque... que nem minha namorada fala. Enfim, eu vou copiar isso daqui, tá? E eu vou vir lá no banco de dados. Vou vir no SQL, a gente vai fazer sempre primeiramente, a gente vai começar a fazer essa parte de banco de dados toda no código, tá? Depois a gente explica para vocês como é que faz isso na parte gráfica do software, beleza? Bom, ok, eu vou pegar aqui então, a gente criou a tabela usuários, ou foi usuário? Boa pergunta, deixa eu ver lá. Vamos ver se foi usuário ou usuários com S no final. Usuários, beleza. A gente criou então aqui a tabela usuários, a gente quer inserir dados nela. Para isso a gente precisa saber os campos da tabela, beleza? Eu vou dar para vocês algumas maneiras de você inserir os dados, tá? Na verdade são praticamente duas, né? Uma com um código um pouco maior, porém mais eficiente, e a outra com um código mais curto, porém eficiente também, mas vamos dizer assim, não tão padrão quando você for trabalhar com algum sistema, beleza? Vamos lá. Tanto que quando você exporta normalmente do Oracle ou do SQL Server, ele vem da primeira forma que eu vou ensinar. Tá? Vamos supor, nós temos o campo ID usuário, do tipo number, enfim, integer. Tá? Nome usuário, do tipo varchar2. Sobrenome, do tipo varchar2 e as posições aqui do lado. Ok? Vamos pegar assim então. Vou pegar aqui então, para inserir dados na tabela, mesma coisa como eu disse, do inglês inserir, insert. Vamos colocar em maiúsculo só para ficar mais fácil de vocês verem, mas também funciona com minúsculo. Inserir na onde? Inserir na tabela usuários os seguintes valores. Tá? Você poderia colocar int usuários e colocar o nome das colunas que você quer colocar aqui. Ó, tipo id usuário, nome usuário, que são todas as colunas que você vai querer inserir. Como todos aqui a gente colocou not null, então a gente vai ter que colocar todos os campos. Se tivesse algum que não tivesse nenhuma opção aqui, não precisa colocar null, tá? Senão o campo vai ser nulo, você não vai poder escrever nada. Quando você não quiser que ele seja obrigatório, é só deixar em branco. Só para no varchar aqui e põe uma vírgula, esqueci de falar isso. Tá? Mas quando a gente colocou not null em todos, a gente vai ter que pegar e colocar todos os campos aqui. Tá? Então, sobrenome usuário, login usuário, senha usuário. Ok, vamos inserir na tabela usuário, nos campos que a gente criou, os valores. Me desculpa, vou ter que dar um enter porque vai ficar muito grande. Tá? Vocês podem pegar, colocar, dar um enter. Vocês podem dar um enter em qualquer lugar aqui, na verdade, porque ele só vai interpretar o código assim que ele chegar no primeiro ponto e vírgula aqui. Tá? Os valores. O ID, vamos supor que eu quero o primeiro ID 1, correto? Lembra que você tem que colocar na ordem. ID, tem uma vírgula aqui, vírgula. Quando for um caractere do tipo char ou varchar, a gente vai utilizar sempre o apóstrofo, não é aspas, apóstrofo. Tá? Então o nome do usuário, Denis, vírgula. Sobrenome do usuário, Mozart. Sempre respeitando a quantidade de caracteres, correto? Login do usuário é nós. Quando você colocar em apóstrofo, você pode colocar com acento, tá? Lembrando que no software vocês vão ter que fazer o login com acento, caso vocês permitam isso. Tá? O login do usuário e a senha do usuário, que foi o que restou. Então a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você fala, pô, mas professor, professor não, que porra. Você fala, pô, Denis, você colocou como varchar o campo de número, o campo que você acabou de atribuir números, tá? Ou seja, você colocou a senha como varchar, ok? Mas lembrando que também pela tabela ASCII os números têm a sua categoria e também são caracteres, a partir do momento que você coloca eles em apóstrofo, tá? Se você tirar o apóstrofo aqui, aí ele não funciona porque ele vai dizer que é número, tá? Que nem aqui é ID, tá como integer lá e aqui não vai funcionar. Beleza?
Vamos pegar aqui e dar executar o comando. Ele vai dizer uma linha inserida. Tá? Se ele der um erro, ele vai dizer para você o que aconteceu no erro. Esse aqui é o comando padrão e mais recomendado. Porque quando você vai codificar algum sistema, é difícil de você, quando for fazer a manutenção, lembrar todos os campos da tabela. Ou seja, essa parte já vai te facilitar lembrar os campos. E caso um outro programador venha fazer a manutenção do seu software, ele vai pegar e vai visualizar os campos e vai pelo menos saber o que tem que fazer. Tá? E seria uma puta sacanagem se você pegasse e ferrasse o cara. Afinal, se a cliente correr para você, lembre-se que o que vai e volta, então... Isso, ele vai, às vezes até vai confiar mais no outro programador e você vai ser queimado com ele. Beleza. Tá? Então ele inseriu aqui. Então se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar agora select from usuários, que nem eu fiz da outra vez, e dar um ponto e vírgula, ele vai ter que me mostrar o usuário que eu cadastrei. Aí cadastrou. ID usuário, nome usuário, sobrenome, login e senha. Beleza? Então ele me exibiu os usuários cadastrados. Ok? Vamos pegar então e inserir mais um usuário para não perder a prática, só que do segundo método. Tá? A gente vai pegar aqui então insert into tabela usuários. E em vez de a gente pegar e abrir parênteses e colocar já os campos, tá? A gente pode fazer isso direto. A gente pode pegar aqui já dar um values aqui direto e só colocar os campos, o que eu quero que já apareça. Só que o que acontece? Nós teríamos que saber a ordem exata das colunas dentro do seu SQL. No caso, aqui vem primeiro ID, depois nome, ou seja, você não ia perder a ordem. Primeiro vem ID, depois vem nome de usuário. Então, entre apóstrofo, vamos colocar aqui Gabriel. O sobrenome do usuário, se não me engano é Santos, acho que é isso. Do Santos. O login dele, vou pegar aqui e colocar Gaveta Júnior. E o password, vou colocar aqui, como ele tem uma mania de colocar uma password treta, vou colocar isso daqui. Nem eu vou lembrar essa bagaça, mas enfim, qualquer coisa dou um select e vou executar. Opa, aí você fala, pô, por que não deu linha inserida aqui? Lembra que a gente colocou uma chave primária em uma regra, em uma constraint. O que eu disse na primeira aula? A chave primária não deve ser repetida e ela não é nula. Ou seja, se eu pegar e tirar esse campo daqui e colocar já direto o Gabriel e deixar só a vírgula, ele não vai funcionar. Se eu colocar uma chave primária que não é única, lembra que no Denis foi já utilizada a chave primária 1, ou seja, se ela não for única, não for diferente, tiver algum igual, ela não vai executar. Ela vai dizer assim, restrição exclusiva, user DBA PK usuários, que foi o nome que a gente deu para constraint, violada. Se for violada, ela não cadastra. Agora a gente vai trocar aqui a primary key, e ele vai dizer que a linha foi inserida. Como prova, lembrando, select asterisco from é o nome da tabela. Aí ele vai cadastrar aqui e mostrar para vocês. Beleza? É assim que vocês utilizam, fazem inserção de dados na tabela. Ok? Agora vamos supor, putz, eu cadastrei errado. Eu não quero que a senha, não quero que a minha senha, eu quero que o usuário troque a senha dele. Simples, a gente usa o comando update. Tá? A gente vai fazer o seguinte, update, nome da tabela, usuários. Update, nome da tabela. Opa, não é insert, então não precisa disso aqui, desculpa. Update, o nome da tabela. Set, o campo que eu quero alterar, vamos supor que eu quero alterar a senha, então senha, usuário. Qual valor eu vou colocar na senha? Eu vou colocar aqui agora WR, sei lá, vou colocar aqui qualquer coisa. O que ele vai colocar? E eu vou colocar também, se eu quisesse colocar no caso alterar mais algum dado, vamos supor que eu quero alterar, além da senha, eu quero trocar também o nome de usuário. Então, vou pegar aqui e colocar login usuário é igual a só gaveta. Tá? Se eu der um ponto e vírgula aqui e mandar executar, como ele não sabe qual dos dois ele vai ter que trocar, ele vai trocar em todos. Tá? Então ele vai trocar a senha de usuário para essa aqui, vai colocar nos dois. E o login de usuário ele vai trocar, não vai ser nós e nem gaveta em nenhum dos dois, vai colocar os dois como login e gaveta.
Isso não é bom, porque, bom, é óbvio que ninguém vai mais lembrar sua senha e usuário, porque somente quem trocou agora vai poder acessar o sistema. Então a gente coloca uma condição, tá bem? Então a gente pega aqui e usa o where, ou seja, enquanto o ID de usuário, por exemplo, que é uma chave primária e que cada um tem a sua, for igual a 2, porque é o do Gabriel que eu quero trocar. Okay? Se você estivesse trabalhando com .NET, C Sharp, você criava uma variável onde você ia armazenar o login da pessoa, o ID dele, e aqui você jogava o login da pessoa conforme ele fosse se logando dinamicamente. Então não ia ter pau dizendo, só essa pessoa vai trocar o lugar. Não, ia pegar e funcionar. Vou executar aqui agora. Caractere inválido. Vamos pegar aqui e ver qual que é o caractere inválido. Ah, tá. A chave primária é he. É sem aspas. Oxi, por que deu caractere inválido aqui? Ah, tá. Tem um ponto e vírgula aqui já. Ok. Uma linha atualizada. Eu dei um ponto e vírgula lá embaixo também e havia me esquecido. Então vou pegar aqui, por exemplo, e vou dar um select asterisco from usuários. E vou dar um executar. Tcharam! Ele vai pegar e vai trocar o login de usuário e a senha dele. Beleza? Para provar que isso ia dar bosta, se você pegasse e colocasse só os dados, então vou pegar aqui e dar update, usuários, set. Vamos supor que eu quero trocar o nome de usuário de um carinha só. Nome usuários igual a GC. Vamos supor que o cara não quer mais ser Gabriel, quer ser GC. Ok. Para provar que se eu não colocar condições isso vai dar bosta, eu vou dar executar aqui, ele vai falar, ó, nome usuário aqui. Ele vai dizer, 2 linhas atualizadas aqui. Porque eu não coloquei condição. Então, se você tiver 170 dados na sua dado de SQL ou Oracle, você ia atualizar 170 e colocar o nome de usuário de todo mundo GC. Tá, e para saber depois, para devolver esses dados, aí ia dar merda. Tá? Como prova de que isso trocou os dois, vamos dar executar aqui, pode ver que o nome do usuário dos dois está GC agora. Tá, então vamos dar um update aqui de novo, para deixar as coisas normais de novo. Set campo não, nome usuário é igual a Denis, where ID usuário for igual a 1. Ok? Ponto e vírgula, manda executar, atualizou. Então vou pegar aqui que eu já trocar, porque eu sei que o ID do outro é 2. Vou colocar Gabriel e mandar atualizar. Uma linha atualizada. Select from usuário para ver como é que está ficando. E beleza, ele vai trocar aqui de volta. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Falou, um abraço, fui!